Fala galera, bom dia! Eu falei que eu ia fazer um vídeo, mas preferi fazer uma live, porque com a live eu não preciso ficar fazendo edições, sobe mais rápido, eu não perco tanto tempo. Eu quero aproveitar esse momento em que está tramitando no Congresso uma PEC do ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o fim da obrigatoriedade dos conselhos de classes, tá bom? Então, vou só esperar alguém entrar aí. Eu queria muito... Fala, Max. Valeu. Eu queria muito que o Diver Cambraia, que é lá do Rio Grande do Sul, entrasse aí na live. Diver, entra aí, porque o Diver é uma pessoa que já vem há alguns anos lutando contra os conselhos, na verdade, ou lutando para que o conselho se reveja, ou para que nós, corretores, tenhamos outras possibilidades que não seja só o Conselho Regional de Corretores. Ele falou que ele vai presenciar, vou esperar só um minutinho, peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência, eu vou trazer alguns dados, vou mostrar por que o Cresce será um dos conselhos muito provavelmente mais abalados com essa PEC que tramita no Congresso. Queria muito que o Diver entrasse aí ele falou que ele vai entrar, porque eu quero a participação dele aqui. Ele é uma pessoa que tem muito conhecimento nesse ponto de vista e eu queria que vocês ouvissem ele também. Inclusive, sigam ele lá na página dele. Ele vive criando tumulto no mercado imobiliário, porque ele é um defensor da tecnologia avançada, dos apps, das startups, e existe uma corrente. Eu mesmo não sou contra, mas eu defendo que o corretor se desenvolva mais através do conhecimento raiz, um corretor analógico, do que o corretor digital. Então, mas ele abraça essas causas e é digno de honra, né? Então eu vou começar a live, o Diver, quando ele entrar aí, eu vou mencionar o que eu queria falar. Primeiro, galera, é uma PEC que está tramitando no Congresso, sugerindo o fim da obrigatoriedade dos conselhos, não o fim dos conselhos. E aí, é bem legal para que a gente entenda que hoje no país nós temos 29 conselhos, ou seja, existe uma infinidade de profissões que não tem conselho algum. Por exemplo, você já ouviu falar do Conselho Regional dos Mecânicos de Automóveis? Você já ouviu falar do Conselho Regional dos Ambulantes? Talvez você já ouviu do sindicato, né? Mas conselho, você já ouviu falar do Conselho Regional deixa eu ver, sei lá, várias profissões aí que não tem conselho. E nós somos uma das profissões que estamos no meio dessas. São autarquias, na verdade, federais, que têm subsídio do governo para existir, além de arrecadar por meios próprios, através das anuidades. E o que a gente tem recebido em troca? Então, galera, eu vou falar aqui, principalmente do nosso conselho de classe, que é o Cresce, e vou passar, muito basicamente, pelo conselho de advogados, que eu também sou advogado. Então vai lá. Primeira pergunta, se não for mais obrigatório a inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, você, na cidade onde você atua, eu quero que você fale o teu estado e você diga, você continua ou não? Porque a gente sabe que existe diferença de atuação dos conselhos. Por exemplo, eu vejo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo com uma atuação muito boa. Eu não vejo ele só num ativismo. Eu vejo eles realmente sendo úteis, alinhando parcerias com médicos, com várias coisas. Eles têm uma condição de dar treinamentos para corretores necessária. Eu vejo uma diversificação
desse conteúdo. É uma página que eu sigo, a página do Cresce São Paulo. Tem sempre palestras muito boas, com profissionais super preparados. Eles dão oportunidade para corretores comuns irem lá e compartilhar aquilo que eles sabem. Eles têm uma diversidade maior. Eu acho que eles são hoje o conselho no Brasil com a melhor atividade, até porque são os que arrecadam mais, né? Toda semana você vai ver no Conselho de Corretores de São Paulo entrando centenas e centenas de novos corretores. Mas, então eu quero que você fale aí, você que está vendo, qual a cidade que você atua, qual o estado, e se você, não sendo obrigado a estar inscrito no Cresce aí do teu estado, se você se inscreveria. Eu quero saber isso de você. Eu, por exemplo, eu tenho a minha opinião. Hoje, eu não estaria inscrito no Conselho Regional de Corretores. E eu vou falar por quê. Então, o que acontece? Por que, na minha opinião, o Cresce será um dos conselhos que mais vai pagar o preço por essa não obrigatoriedade? Porque se você parar para perceber, galera, a nossa categoria não é uma categoria forte. Nós não somos respeitados. Nós somos a categoria responsável pelas transações do bem mais caro que existe no país, onde a gente movimenta bilhões de reais na economia do país e nós não somos respeitados. Até hoje, infelizmente, o sistema Cresce e Cofesse não fizeram de nós uma categoria forte e respeitada. Então, por esse motivo, eles vão pagar um preço muito alto. E eu vou falar aqui para vocês o que eu acho por que eles vão pagar o preço, quais foram os erros maiores dele. Eu queria a galera aí que puder desse os likes aí para falar. Eu tô falando aqui, ó, o Caio Luiz está falando, ó, ele se desligou. E eu vou mostrar por que existe preço. Existe esse preço para pagar. O Cresce, o Cofesse, tem sido muito injusto com os corretores de imóveis em todo o Brasil, principalmente os corretores do interior, onde o mercado imobiliário é um mercado de valor baixo. Não é justo um corretor lá do interior do Acre pagar a mesma anuidade que eu pagaria aqui no Cresce Rio de Janeiro. Não é justo. Como é que ninguém olha para isso? Por que eles não olham para isso? Uma outra coisa que vai pagar o preço, por quê? Hoje, a formação de corretores, que é o curso de TTI, ou até mesmo esse curso que dão em faculdade, que são 2 anos, as matérias são básicas e não formam um corretor. Não formam um corretor habilitado. Beleza, nenhuma profissão forma o profissional na faculdade. Só que a nossa formação é muito básica. Não dá preparo, não tem um conteúdo prático para dar para o corretor. Por isso que muitos corretores entram na corretagem e desistem. Eu estou com uma campanha aí, galera, inclusive se vocês acharem a publicação aí vocês vão aí, são aulas pelo WhatsApp que eu estou montando aqui, um sistema de eu fornecer aulas pelo WhatsApp. Então eu tenho interagido muito diretamente com corretores em todo o Brasil. Gente, e nesses dias que eu tenho feito essa conexão com corretores pelo WhatsApp, a quantidade de corretores que me falam, eu estou precisando de ajuda, eu estou sem direcionamento, eu não sei o que eu vou fazer. Ou seja, o Cresce, o TTI é uma formação muito básica e os garotos saem de lá, os homens, que seja qual idade que for, saem de lá totalmente sem direção. E aí eles entram na corretagem e desistem. Por quê? Na verdade, quem forma o corretor de verdade são as imobiliárias. E aí o Cresce deveria fiscalizar a atuação, não só os zangões, as pessoas que entram no mercado sem Cresce. Olha só, eu fui um desse. Se eu não tivesse tido a oportunidade de entrar numa imobiliária,
aprender um pouquinho e aí tirar o Cresce consecutivamente, eu não teria entrado no mercado. Por quê? É uma falta de respeito. Na verdade, a falta de respeito já vem dos conselhos, que a formação é muito básica e qualquer um acha que pode vender imóveis. Por isso, proprietários de imóveis não se avestam de deixar imóveis com jornaleiro, com porteiro, com chaveiro, com feirante, com flanelinha. Deixam por quê? Porque eles não veem diferença do nosso trabalho. E isso o Cresce vai pagar o preço, por eles não terem formado a gente, por eles não terem despertado na nossa categoria a vontade de atuar com verdade. Diver, eu citei você, o Diver acabou de entrar aí na live, eu citei você lá no início, tá? Aconselhei as pessoas a te seguirem, porque você é uma pessoa que abraçou essa causa já tem algum tempo. Eu vou falar uma causa contra os conselhos, mas eu sei que você, na verdade, visa o bem da categoria. E, na verdade, a sua causa, por você abraçar essa causa, faz com que os conselhos reflitam e repensem. Mas eles não fizeram isso. Em momento algum eles fizeram. Alguns conselhos têm dado treinamento. E aí muitos falam, mas o Cresce, os conselhos não têm obrigatoriedade de dar a formação para corretor de imóveis. Ele tem que fiscalizar e regulamentar a categoria. Tá bom, mas se a nossa formação é muito precária, cabe a ele encontrar meios de nos formar. E aí eu digo para você, existe muito ativismo dentro dos conselhos, muitos cursos, porém que não transformam o corretor, porque não despertam nele. Tem feito a nossa categoria pensar que nós somos meros vendedores, que nós somos divulgadores de imóveis e não pessoas que precisam se qualificar em diversas áreas para prestar um serviço de excelência. Eles incentivam qualquer pessoa sem condição alguma de entrar para a categoria. Para quê? Para pagar anuidade. Pessoas que fazer o curso de TTI, muitas vezes à distância, aonde as provas, nós sabemos que as provas, eu ouço falar, tá? Pessoas que falam, eu nem precisei fazer a prova, a menina foi falando aonde eu tinha que marcar. Gente, essa é a realidade. Eu sou de uma época na corretagem que existia aqui no Rio um sistema que eu não precisava fazer as aulas. Eu consegui o diploma do TTI automaticamente, eu não quis isso. Eu perdia meu tempo, eu ia lá para o Sindimóveis aqui do Rio, que era na época o melhor curso de TTI, para fazer o curso. Hoje em dia está uma banalidade só. Todo mundo faz à distância, faz a prova em qualquer lugar. Pessoas que não têm condição alguma, alguns que compraram o diploma de 2º grau, pessoas sem habilidade alguma para lidar com o ser humano. Eu tenho interagido, como eu falei aí, tenho interagido muito com os corretores no WhatsApp, por conta das aulas que eu vou distribuir pelo WhatsApp. E como os corretores têm falado que não tem direcionamento, estão perdidos, não sabem o que fazer. E na verdade, e também nessa interação eu percebo a falta de habilidade dos corretores. Gente, as pessoas não sabem se aproximar, falar um obrigado, sabe? Dar um bom dia. As pessoas estão sem habilidade alguma de lidar com o ser humano. Isso reflete na profissão, não é só comigo. Na verdade, se ele lida comigo dessa forma, ele está lidando com os clientes dele dessa forma, ele está lidando com os parentes dele dessa forma, e isso também afeta a qualidade do serviço. E aí, o Diver, que é um defensor também das startups, da tecnologia, eu não tenho nada contra a tecnologia, eu tenho contra a forma que o corretor usa a tecnologia e ele só pensa que é a tecnologia que vai fazer ele vender. Por isso nós estamos sendo substituídos por aplicativos. Cada vez mais a gente busca soluções em robôs. Daqui a pouco o robô te substitui. Eu não tenho nada automatizado, eu rodo tudo na mão. Mas o serviço que eu sei, o conhecimento que eu tenho, que vem da prática, na análise documental, na habilidade de negociar, contratual, de avaliação, de argumentação com proprietários e com compradores, essa é uma coisa que aplicativo nenhum vai ter. Então, eu vejo muitas vezes
Infelizmente, os novos corretores têm esse direcionamento. E aí eles vão para esse ponto da tecnologia e esquecem que ele tem todo outro preparativo. E aí eu pergunto, o Cresce está preocupado com isso? Tá nada. Na verdade, o que ele quer é que pessoas entrem, paguem anuidade e saiam. Isso denigre a nossa profissão. E esses colegas que entram e saem pensando coisas erradas da nossa profissão. Então é importante a gente entender que existe essa injustiça com corretores no Brasil todo pagando o mesmo valor de anuidade, que não é justo. Não é justo um corretor lá no interior do Acre pagar o mesmo que eu pago aqui no Rio de Janeiro. Os imóveis que eu vendo aqui, eu vendo imóveis de 1 milhão, de 500 mil para cima. Lá no interior, as pessoas estão vendendo imóvel de 15, 20, 30 mil reais. Como é que ele pode pagar a mesma anuidade que eu? Mesmo aqui está difícil a situação, e o Cresce e o Confesse não vê isso. Eles não têm nem a inteligência para perceber que se diminuísse o valor do Cresce e da anuidade, haveria um aumento na arrecadação. Isso facilitaria, provavelmente a gente estaria mais disposto a continuar com eles. Mas será que a gente vai continuar? Vai surgir associações talvez com muito mais valor para o corretor, que vai acrescentar muito mais, como é feito em outros países. Volto a falar, galera que está aqui, no Brasil hoje existe 29 conselhos regionais. E os outros profissionais que não têm conselho? Ou seja, sobrevive sem conselho. O pessoal fala muito sobre a fiscalização. O que vai acontecer? Por que tem que ter uma grande fiscalização no Cresce? Por que não acontece isso na OAB? Por que não acontece isso no Conselho de Medicina, no Conselho de Odontologia? Porque a população não vai arriscar ser atendido por uma pessoa, por um falsário, por uma pessoa que não está estabelecido dentro de um grande hospital, que não tem o seu consultório, que não tem o seu diploma, a sua carteira. No corretor, não. Corretor, o trabalho é tão vulgarizado, infelizmente, porque os conselhos não conseguiram dar a devida importância que nós temos para a economia do país, que qualquer um pode vender imóvel, e por isso a fiscalização precisaria ser muito mais rigorosa. Aqui no Rio, a fiscalização é muito boa. Existe um rapaz aí, Marcos Limão, eu vejo a atuação dele na fiscalização, eu vejo que eles fazem um trabalho bem feito. E eu digo uma coisa, eles são conscientes e eles dão tempo, por exemplo, para uma pessoa que entrou no mercado e quer se atualizar, e quer se regulamentar. Mas mesmo assim, o empenho deles não é capaz de suprir a necessidade que nós precisamos. Por quê? Tem porteiro vendendo imóveis, tem síndico vendendo imóvel, tem jornaleiro vendendo imóvel, tem guardador de carro vendendo imóvel, tem os cambal vendendo imóvel, tem advogado vendendo imóvel. Por quê? Porque nós não somos considerados profissionais diferenciados. Tem gente que acha que nós somos mostradores de imóveis. E por isso ele vai pagar um preço muito alto. Na minha opinião, eu não conheço todos os 29 conselhos, mas um dos que mais vai sofrer com o fim da obrigatoriedade certamente será o Cresce. E tem uma diferenciação, como eu falei, existe Cresce em São Paulo. O Cresce São Paulo é muito bom, eu aconselho vocês seguirem. Eles têm uma plataforma, tanto no Facebook, no YouTube, como o site deles, com conteúdo muito importante. O Cresce precisa entender que ele precisa contribuir para a formação. Além, que eles têm feito, fiscalizar o que está acontecendo dentro das imobiliárias. O que o dono da imobiliária, o que os gerentes têm compartilhado com os novos corretores. A gente precisa entender que o que forma um profissional não é o curso de TTI, mas sim o trabalho prático. Então ele pode fazer o melhor curso de TTI, ele pode fazer a melhor faculdade de corretagem que tiver no mundo. Se ele for para uma imobiliária e as pessoas estiverem trabalhando de forma não ética, trabalhando de forma errada, vai se ter um péssimo profissional. E isso denigra a nossa imagem, enfraquece a categoria. E, infelizmente, o Cresce Confesse até hoje, preocupado sim em manter no poder, ainda não fez com que a nossa categoria fosse fortalecida. Volto a falar, existem diferenças em conselhos.
Eu conheço o meu conselho daqui, sei que eles têm alguns pontos positivos, sei que tem outros pontos negativos e conheço o Cresce São Paulo, a quem eu bato as minhas palmas. Eu vejo um presidente do conselho muito atuante, uma pessoa qualificada que eu acho que me representa. Isso é um dos preços que mais vai se pagar. Galera, é isso aí, eu queria que vocês comentassem. Eu aconselho vocês seguirem aí o Diver. O Diver, ele é muito voltado para isso, é uma causa que ele tem abraçado. Ele está até mais embasado do que eu. Por quê? Na verdade, vão surgir depois associação. Diver, eu só te peço uma coisa, se você um dia montar uma associação, que essa associação não esteja baseada em trabalho só tecnológico. O corretor tem muito mais utilidade na questão analógica, na questão do atendimento pessoal, tanto com proprietários como compradores, que a gente tem apagado. Na verdade, a gente tem esquecido desse trabalho raiz, se dedicado mais ao trabalho tecnológico. E isso tem feito de nós, não corretores de imóveis, mas profissionais em marketing imobiliário para o mercado imobiliário, profissionais em mídias digitais. E não é isso o trabalho do corretor. Valeu, galera? Deixa eu ver aqui, alguns participaram aqui. Queria convidar vocês para a live de segunda-feira, tá? Segunda-feira, às 8 horas, eu vou fazer uma live. Eu faço as lives às segundas-feiras. E é muito interessante que você participe. Tem publicações aí, onde eu vou disponibilizar 3 aulas para corretores de imóveis no dia 27, pelo WhatsApp. Eu fiz um mecanismo, uma tecnologia manual, tá? Eu sou péssimo em tecnologia, eu não tenho muito interesse em me desenvolver nessa parte tecnológica e digital, mas eu montei na mão, com aquilo que eu sei fazer, um formato de aulas pelo WhatsApp. Então, vai ficar aí, se você procurar alguma publicação minha aí de ontem, você vai ver que tem o meu link com o meu WhatsApp. Você manda um olá para mim, fala assim, eu quero participar das aulas, que eu te cadastro para você receber essas 3 aulas. Vai ser uma interatividade muito legal, uma tecnologia manual que eu estou desenvolvendo. Valeu, entrou uma galera aí, valeu Fernando. Fernando é aqui do Rio. Deixa eu ver, teve um comentário aqui, grande aqui, que eu vou dar uma lida. O Caio falou sobre a fiscalização e o Fernando, na época das eleições, obrigado a quitar as anuidades com a ameaça de pagar multa de uma anuidade lamentável. Verdade, Fernando, é verdade. Se você não tiver em dia, você não pode votar, tá? E você ainda paga multa. Quer dizer, você não está, a maioria dos corretores sem condição de pagamento, ainda tira-se o direito dele de votar e também faz com que ele ainda pague multa, dificultando mais ainda. Então, galera, é isso aí. Na minha opinião, é o caminho a seguir. Em outros países, eu acho que não existe tantos conselhos. Em termos de corretagem, existem associações muito mais respeitadas. Lá nos Estados Unidos, inclusive, é uma das associações que mais contribui, colabora em época de eleições. Ou seja, é uma categoria que fortalece o sistema eleitoral. Para quê? Para que aquele novo governante, de certa forma, olhe para o mercado imobiliário com ações que venham a destravar o mercado. Lá nos Estados Unidos, aqui, nós somos da categoria que mexe com o bem mais caro que existe e nós somos tão poucos respeitados por conta do despreparo. Muito ativismo educacional, mas pouco ativismo de transformação. Muitos cursos, muita teoria, mas não tem transformado o corretor, não tem despertado neles a vontade de ser pessoas diferenciadas no mercado. Corretor de imóveis, como diz aí o Paulo Roberto Xavier, o corretor de imóveis é um civilista. Ele é quase um advogado no direito imobiliário. E você pode fazer... Eu sou advogado hoje, mas antes mesmo de eu ser, eu já atuava com assessorias graças à corretagem, graças à minha vontade de oferecer algo a mais. O Diver está falando aqui, sou contra os robôs, tecnologia e ferramenta. Não adianta 1000 leads e não dar atenção. Verdade.
A gente, o Diver, infelizmente, a nossa categoria terceiriza, né? Então ela quer falar por mensagens automáticas, e aí sem ela perceber, ela mesma buscando uma tecnologia para facilitar o atendimento dela, ela coloca no mercado uma tecnologia que tem condição de substituir ela. Na minha opinião, o corretor que trabalha lançamentos, ele tem muito mais oportunidade de ser substituído através de um robô, de uma tecnologia, do que o corretor do mercado de imóveis usados. O mercado de imóveis usados envolve uma negociação muito mais ampla, e aí você vai ver as plataformas tecnológicas oferecendo para os proprietários apenas um local para ele publicar o imóvel dele. Não é assim. A tecnologia tem atrapalhado a gente, eu vou falar porque já falei isso, quem nunca me escutou vai escutar agora. Quando nós não tínhamos sites, não tínhamos portais de imóveis, aqui em Copacabana, na coluna de sala e quarto, no classificado do Globo de domingo, que era o melhor dia de classificado, na coluna de sala e quarto a gente tinha de 45 a 60 apartamentos desse tipo, de quarto e sala anunciados. Hoje, no portal Zap, só um portal, existe mais de 3.000 ofertas de imóvel. Sabe por quê? É fácil divulgar. Os corretores não trabalham exclusivos. O mesmo imóvel sendo divulgado em 20 imobiliárias. Dos 3.000 ofertados, se a gente fosse fazer a conta, talvez não chegasse a 300 imóveis diferenciados. Para pensar, onde é mais fácil o cliente te achar? No universo de 3.000 imóveis ou no universo de 300? Ou no universo como era lá do jornal, de 45 a 60 imóveis? O cliente olhava o classificado todo e te achava. Você fazia um anúncio no domingo, esse anúncio te gerava clientes quentes a semana toda. Um anúncio me gerava numa semana, muitas vezes 12 clientes. Isso tem a ver com o atual mercado, mas isso também tem a ver com essa prostituição digital que aconteceu no mercado. E a gente precisa dar um jeito nisso daí. E é com o conhecimento raiz, é com a diferenciação, com a qualidade do trabalho, é com o trabalho do corretor em imóveis exclusivos que vai fazer diminuir essa quantidade de anúncios, a gente parar de enriquecer portais de imóveis para que a gente possa pensar mais em nós mesmos e no mercado imobiliário. Fura, galera, obrigado pela participação. Segunda-feira tem uma outra live às 20 horas e procura uma publicação minha aí para você participar das aulas gratuitas que eu vou disponibilizar pelo WhatsApp. Uma tecnologia manual que eu desenvolvi aqui no meu celular. Um abraço. Fui. Diver, obrigado aí pela participação. Obrigado, Fernando. Obrigado, William, Lucas, assistiu, Ronaldo, Felipe, Fernando, Caio, Adriano, uma galera aí. Um abraço, fui!